Depois de um longo debate que se estendeu por horas, os deputados acabaram adiando a votação do projeto, que suspende o pagamento de dívida dos estados superendividados. Quem tem as informações é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Dini, boa noite. Como é que ficou a votação ou a quase votação desse projeto que socorre os estados superendividados? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Acabou que a votação ficou para amanhã, começando pela manhã, Marcelo. Foram 5h30 de debate e aí, logo depois de uma votação de um requerimento para encerramento de discussão, que teve 257 votos favoráveis, logo após o líder do governo, na verdade, o participante, o deputado Afonso Florencio, pediu o adiamento dessa discussão para amanhã e foi atendido pelo deputado Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, para que essa transferência ocorresse. Lembrando que, como é uma proposta, que é uma proposta de lei complementar, ela precisa de 257 votos favoráveis, ou seja, o placar ele estava aí um pouco apertado e havia uma possibilidade de perda, de o projeto não seguir adiante. Então, em nome de um consenso, em nome de um novo acordo que foi sinalizado entre o líder da oposição e o líder do governo, essa votação, então, passou-se para amanhã, com a possibilidade aí de acordo nos pontos mais polêmicos, que são as contrapartidas, ou seja, o que os estados vão ter que fazer para poder aderir a esse regime fiscal de socorro aos estados super endividados. Vale lembrar, Marcelo, que essa proposta ela já vem sendo intensamente discutida nas últimas semanas, inclusive hoje. O governador do Rio de Janeiro esteve aqui, o governador do Rio Grande do Sul esteve aqui, junto também com alguns representantes da equipe econômica do governo, para conversar com os deputados e tentar chegar aí num consenso. Consenso que não houve até a votação, até o encerramento dessa sessão, mas, como eu falei anteriormente, há aí uma sinalização para que haja um entendimento entre os deputados. E esta é a quarta tentativa do governo em 3 anos de tentar resolver a crise fiscal dos estados. A discussão aqui no plenário durante essas 5h30 em alguns momentos foi acalorada e teve muita obstrução por parte da oposição. Vamos ver como é que foi o debate. A proposta alivia as contas dos estados superendividados, permite que fiquem livres dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e passem 3 anos sem pagar o que devem ao governo federal e mais 3 anos com as parcelas reduzidas. E, em troca, vão ter que cumprir exigências como vender empresas públicas, não reajustar salários do funcionalismo, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores da ativa e de aposentados e reduzir os benefícios tributários. O assunto ficou em negociação durante semanas, mas não houve acordo antes da votação. E houve polêmica desde o começo do debate. O governo brasileiro não tem recurso, repito, está com rombo de 200 bilhões. Como vai deixar de receber as dívidas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul? Eu peço aos deputados que não aprovem essa lei, que é injusta com o resto do Brasil. É um projeto que, além de não ajudar de forma emergencial, porque não vai ajudar, ele precisa fazer com que essa dívida aumente para o próximo governador. Será louco o candidato a governador de qualquer estado se esse projeto passar. O Rio de Janeiro está a um ponto de entrar em colapso. Nós não podemos aceitar isso. Temos que cumprir o nosso papel. Tem uma proposta concreta para poder reequilibrar as finanças do Rio de Janeiro. Vamos examinar detalhadamente. Esse projeto, eu repito, que é uma espécie de lei de falência dos estados. Só entra o estado que quiser. Deputados de oposição tentaram barrar a votação desde o começo. Um dos argumentos era que a proposta já tinha sido analisada ano passado. Mas como os deputados retiraram as contrapartidas dos estados, o texto foi vetado pelo presidente Michel Temer. Nós deliberamos sobre esta matéria ainda nessa legislatura. O presidente vetou. Cabe ao Congresso Nacional apreciar o veto. Mas o relator destacou que esta é uma nova tentativa de fazer com que os estados em crise possam voltar ao equilíbrio econômico. Esse projeto não é um projeto para passar a mão na cabeça de governos que erraram e que não acertaram as medidas e que tiveram diversos outros problemas. Esse projeto é para poder colocar salários em dia, servidores públicos
que em estados como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul, nem data tem, não sabem quando vão receber seus salários. Marcelo, parlamentares da oposição apresentaram um texto alternativo permitindo que os estados superendividados consigam tenham essa moratória, deixem de pagar a dívida aí por 3 anos, prorrogáveis por mais 3, mas que não tenham que responder por contrapartidas que eles consideram pesadas demais, como a venda de empresas públicas e o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Isso quer dizer que o projeto que vai ser votado amanhã, ele pode ter aí algumas modificações nessa reta final de votação, na verdade, na votação do teor, de fato, dele amanhã aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Marcelo. Tá ótimo, Dini. Muito obrigado pelas informações.